A paz do Senhor, querido professor, estamos felizes com mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria ter você conosco. Temos sobre o elo que nos une uns aos outros como irmãos. Deus, que é amor, 1 João 4, versículo 8, parte B. Em sua primeira carta, João muito sabiamente nos ensina que o verdadeiro amor não está baseado somente em palavras. Ele deve ser demonstrado em ações. E sendo assim, refletiremos junto às crianças que ter uma vida baseada no amor de Deus é uma ordenança para todos os cristãos, como está escrito em João capítulo 13, no versículo 34. Vamos ler? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Este mandamento é a centralidade da vocação cristã, ensinando que a marca distintiva dos discípulos de Jesus é o amor sacrificial e incondicional por outros, ou pelos outros, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que demonstrou esse amor incondicional ao dar sua vida pela humanidade. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Agora vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos uma bênção para cada inscrito no canal, pedimos uma bênção para cada professor e para cada aluno que irá acompanhar conosco esta pré-aula. Que o Espírito Santo nos inspire e que fale conosco, em o nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso Deus possa entrar em nossos corações e produzir frutos de obediência e amor. E que hoje possamos aprender mais em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, que a presença dEle esteja em nós, esteja neste lugar, em o nome de Jesus. O tema do nosso trimestre, para você que está chegando agora, é Eu amo a casa de Deus. Inicie a sua aula com uma oração, com todos de mãos dadas. Cante alguns corinhos alusivos à lição, junto com as suas crianças. E peça que uma das crianças passe a caixinha de oferta e, enquanto isso, pergunte aos seus alunos se têm sentido falta de alguém que frequentava as aulas, mas não tem ido. Isso é muito importante. A gente referir aos nossos coleguinhas e caso haja algum enfermo ou que não tenha podido frequentar a igreja, diga à turma que farão a oração por ele e pergunte quem pode enviar uma mensagem carinhosa para esse amiguinho. De repente está faltando um incentivo, né? Demonstração de carinho, de afeto, para que ele possa retornar. Este exercício auxiliará os alunos a entenderem que o amor deve estar presente em nossas ações e por isso a importância de nos preocuparmos com nossos amigos. Então, a lição de hoje vai estar falando sobre essa preocupação que nós temos que ter uns com os outros, de nos amarmos uns aos outros. Pois na casa de Deus, nós aprendemos a amar a todos. Após esse momento, proponha o seguinte desafio. Cada criança adotará uma amiga em oração, assumindo o compromisso de interceder. Pode ser um amigo da escola, ou quem sabe um amigo da igreja, ou de outro meio de convívio, por exemplo, um vizinho, um priminho, pode ser alguém próximo, ou quem sabe distante também que você conhece e pode estar orando por ele. Pergunte às crianças, será que amamos alguém só quando dizemos a famosa frase, eu te amo? Com a resposta das crianças, introduzam o assunto da pré-aula de hoje, graças a Deus. O objetivo da nossa lição é que os alunos entendam que o amor é a característica principal de um seguidor de Jesus. Então, nós falamos no início aqui que é o distintivo do cristão. É a marca do cristão, o amor.
O cristão é um seguidor de Jesus e o seguidor dele é caracterizado pelo amor, porque a Bíblia nos fala que Deus é amor. Então, a nossa resposta é a medida do nosso amor. Se nossa característica não condiz com a de Jesus, não podemos dizer que amamos, porque isso tem que estar em evidência em nossas vidas. Então, você só pode provar que ama de verdade através das suas ações, daquilo que você faz e não do que você fala. O ponto central diz que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como Cristo demonstrou o seu amor? É uma pergunta que você pode fazer na sua classe. E após ouvir a resposta dos alunos, você pode dizer: Cristo nos amou se doando para nos salvar. Então, o nosso amor tem que ser um amor que se manifesta em sacrifício, doação e serviço, e serve como sinal de verdadeira fé cristã. Então, aí uma explicação excelente para você esclarecer para os alunos como é a forma que nós devemos amar. O Memória em Ação diz assim: filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Isso está registrado na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Eu gosto de ler outras versões, então eu trouxe aqui Almeida Revista corrigida e atualizada, que diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O que esse versículo nos ensina? O que ele significa? Significa amar o próximo com generosidade, ajudando-o em suas necessidades e materiais e oferecendo apoio e não apenas declarando o amor. Falar é muito fácil, provar com ações é mais difícil, mas é o mandamento. Então aqui está o nosso Memória em Ação. E explique para os seus alunos: não adianta dizer se você não prova com as suas ações. Agora nós vamos para o nosso corinho, sugerido pela lição, que é um amor tão grande. Do 3 palavrinhas. Vamos cantar? Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor tão fundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca me esquece. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. É o amor do nosso Deus. É um hino muito bonito. Ele se repete, né? Várias vezes esse refrão. E você pode estar levando outros também que falam do amor de Deus. Tem o João 3,16, que fala que Jesus deixou toda a sua glória e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, é importante você estar falando sobre esse amor de Jesus. Tem o Diante do Trono também, que faz: Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Tem vários outros que você pode estar louvando ao Senhor e apresentando esse amor de Deus, falando do amor de Deus, que é imensurável, é inigualável, é incomparável. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Toda semana a lição, ela nos traz um país para que nós oremos por este país. Traz também um monumento para que falemos desse monumento, um dos mais importantes ali no país, sugerido pela lição. E nós estamos trabalhando desde o princípio desse canal com esse projeto, falando um pouco sobre esse país,
para que o aluno, antes de orar pelo país, de interceder por aquele país, ele conheça também um pouco da história desse país, qual é a religião predominante nesse país, e, enfim, saber um pouquinho da história. A missão dessa semana é orar pelo país do Egito. Antes de orar, leve um breve resumo sobre o país, algumas informações relevantes para que os alunos saibam sobre o país pelo qual estão orando. Eu falo sempre aqui no canal que é importante você trazer informações sobre a religião predominante nesse país, se há perseguição religiosa ou não, se os cristãos têm liberdade de falar abertamente da sua fé. Então, vamos ao resumo do Egito. O Egito é um país localizado no nordeste da África, fazendo fronteira com países como a Líbia, Sudão, Israel, e Israel, além de ser banhado pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Vermelho. A sua capital é Cairo, uma das maiores e mais antigas cidades do mundo. O idioma oficial é o árabe e a bandeira do Egito é composta por 3 faixas horizontais. Vermelha superior, branca no centro e preta inferior. Além dessas características da bandeira, ela possui também o emblema dourado da águia de Saladino no centro, que simboliza força e independência. Então está aqui a bandeira do país, para você que ainda não conhece, conhecer. E o país é mundialmente famoso pelas suas pirâmides. Então esse é o movimento que a lição sugeriu de importante ali neste país. E especialmente as pirâmides de Gizé. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda existente. Então, são marcos históricos importantes, antigos e que têm simbologia ali naquele país. Elas foram construídas como túmulos para os faraós e refletem a grandiosidade, a fé e o conhecimento avançado que o povo egípcio tinha sobre engenharia e astronomia há milhares de anos. Então, está aqui um pouco do resuminho do país e a importância das pirâmides ali, naquele país. Agora, a religião predominante no Egito é o islamismo, seguida por cerca de 90% da população, enquanto os cristãos representam uma minoria significativa, porém muitas vezes perseguida. Embora não seja totalmente proibido falar de Jesus, há restrições severas à pregação pública e cristãos enfrentam discriminação e até violência em algumas regiões. Então eu gosto sempre de trazer esse relato falando de como é ali a liberdade religiosa no país. E, segundo a pesquisa, essa violência acontece especialmente quando alguém decide deixar o Islã para seguir a fé cristã. Então, quais são os pedidos de oração pelo país do Egito? Primeiro, ore para que Deus fortaleça os cristãos egípcios, dando-lhes coragem e fé mesmo diante da perseguição. Ore também para que o coração do povo egípcio seja tocado pelo amor de Cristo e que a mensagem do Evangelho alcance cada lar com liberdade e esperança, para que eles possam viver de fato uma vida cheia de alegria, de esperança e saber que Deus é amor e que Ele tem um amor incondicional também por cada um egípcio. Amém? Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia. Chegou o momento da nossa história. E o nosso Explorando a Bíblia está em Lucas, no capítulo 6, 27 a 36, João, capítulo 13, 34 a 35, e na carta de 1 João 3, 18, 4, 7 e 8. Eu falo para que você faça sempre um resumo, se possível, leia todas as referências, e se não houver tempo hábil,
que você faça um breve resumo sobre cada texto de referência sugerido pela lição. Lucas capítulo 6, 27 ao 36, relata o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem maltrata, incentivando-os a não retribuir o mal e a não se vingar. Então, essa passagem enfatiza a prática da misericórdia, do perdão e de atitudes de desapego e generosidade para que o indivíduo haja de forma diferente do mundo e demonstre o caráter de Deus. Então é importante levar esse resumo, essa explicação para a classe, dizendo que a gente não pode agir como eles. O que está neles não pode ser influência na nossa essência. João capítulo 3, versículo 34 e 35, relata que Jesus deu aos seus discípulos um novo mandamento. E que mandamento é esse? Você pode fazer essa pergunta ou você pode ir direto ao assunto. O mandamento é que vos ameis uns aos outros com a medida desse amor, sendo a própria maneira como ele os amou até a doação da vida. Então o texto afirma que esse amor mútuo será o sinal distintivo pelo qual todos reconhecerão que são discípulos de Jesus. Então esse é um distintivo, é uma marca que mostra que somos discípulos de Jesus, quando nós praticamos o amor. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, relata que não devemos amar apenas com palavras, mas com ações e em verdade, pois é através das atitudes concretas que demonstramos um amor genuíno e cristão ao nosso próximo. O versículo enfatiza que o amor que professamos precisa ser manifesto em atos práticos e não apenas em discursos para ser verdadeiro e aceitável diante de Deus. As referências de 1 João 4, versículos 7 e 8, afirmam que o amor vem de Deus e que quem ama é nascido de Deus e o conhece, pois Deus é amor, glórias a Deus. Então aqui está uma explicação maravilhosa e que você pode resumir, dizer que amar aos outros é uma evidência de que a pessoa nasceu de novo em Deus e o conhece de fato, já que a falta de amor demonstra desconhecimento de Deus. Então, se você ama, todos vão saber que você conhece a Deus. E se não ama, eles vão te reconhecer como um desconhecido de Deus. Por quê? Porque quem conhece a Deus pratica o amor de Deus. Vamos à história completa? Na figura 5.1 nós sabemos que o amor de Deus é bem maior que o universo, é muito mais profundo que um oceano. Somente um amor tão grande seria capaz de entregar seu próprio Filho para morrer por nós, a fim de nos salvar de nossos pecados. Jesus tanto nos amou que veio ao mundo e entregou a sua vida por nós, nos dando a certeza de vida eterna. Então, o desejo do Senhor é que assim como Ele nos ama, nós aprendamos a amar uns aos outros. Ele é o próprio amor e quer que a sua igreja siga o seu exemplo. Glórias a Deus. Em João, no capítulo 13, e o versículo 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Na casa de Deus, aprendemos que o amor não é um pedido do mestre, mas aprendemos que o amor é uma ordem. Devemos amar uns aos outros, assim como somos amados pelo Pai. Observe a figura 5.2. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que significa que até mesmo aqueles amigos
que mais implica comigo ou que precisa de ajuda deve ser amado. Eu não devo amar somente quem eu conheço, quem me ama, mas eu preciso amar também quem me persegue, quem não gosta de mim, quem deseja o meu mal. Isso mesmo. O Senhor manda que nós amemos a todos, até mesmo aqueles que não são nossos amigos e não querem o nosso bem. O amor de Deus pode alcançar aquele coleguinha para Jesus através do amor que nós sentimos por ele. Então, se você observar a figura 5.3 e 5.4, Jesus é o nosso maior exemplo. Vai nos mostrar que ele andava pelas ruas curando as pessoas enfermas e ensinando o que era certo, porque sentia um grande amor por elas. E desde os mais pobres até os mais ricos. Não importava com a cor da pele ou o lugar onde viviam, onde vivem, todos são amados por Jesus. E por isso devem ser amados por nós também. Então é interessante você, professor, mostrar isso para a sua classe. Mas como podemos praticar o amor de Deus? É uma pergunta que você pode fazer para eles e ouvir suas respostas. Nós, quando ajudamos alguém que precisa, quando dizemos que não ao bullying na escola, porque é uma fase que as crianças sofrem muito. Quando nós acolhemos aquele coleguinha que está sendo rejeitado, nós estamos demonstrando o nosso amor. E quando nós obedecemos aos nossos pais e professores, estamos colocando em prática o amor de Deus. Então são várias as maneiras, as formas, as ações que nós podemos praticar que demonstram o amor de Deus para conosco e demonstra que nós estamos praticando o amor de Deus para com os outros. E aí você pode falar, você já dividiu seus brinquedos ou seu lanche com algum colega? Já ajudou a mamãe ou o papai em alguma tarefa de casa em especial? Já ajudou algum amigo na escola ou na igreja? Essas também são formas de amarmos as pessoas. E a Bíblia ensina que o nosso amor não pode ser baseado só nas palavras, mas deve fazer parte das nossas ações, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí você pode perguntar para eles, quais ações podemos começar a praticar hoje? Vocês amam, praticam algumas dessas ações que foram ditas aqui na aula de hoje? Então pergunta para eles, vocês podem citar algumas das ações que demonstram o amor de Deus em nossas vidas? É importantíssimo você levar isso para a sua classe, amém? Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Professor, para além de contribuirmos para a formação de conhecimento, de conhecimentos basilares bíblicos e de nossos alunos, somos também contribuintes na formação do caráter cristão dos nossos educandos. Então, nós estamos ali ensinando a palavra de Deus e nós fazemos parte da formação do caráter cristão desses alunos. E segundo Antônio Gilberto, os alunos na faixa etária estão na fase de distinguir o real do imaginário. Começam a ter noção de coletividade e conseguem construir noção de valores como justiça, amor, bondade, entre outros princípios. Os alunos dessa faixa etária também são abertos a descobrirem e possuem, em sua maioria, facilidade em memorizar. Então, nós precisamos de ter estratégias, trabalhar de uma forma dinâmica que contribua para isso com seus alunos. E para isso, para nós conseguirmos ajudá-los a memorizar, eles precisam de uma explicação, de uma linguagem que alcance o entendimento da sua idade. Por isso, o conselho aqui, de acordo com a lição, é que venhamos buscar sempre adequar a linguagem ao entendimento dos alunos. Falar de uma forma que eles vão captar a mensagem que você quer transmitir. Uma aula só alcança o seu objetivo se o aluno compreender o que está sendo transmitido. Então, leve-os a refletirem sobre as lições e valores que o conteúdo possui e como podemos aplicar
esse aprendizado em nosso dia a dia. Você tem curiosidade de saber como nós podemos fazer isso, como nós podemos aplicar esse aprendizado na vida dessas crianças? O aprendizado não pode ficar preso às paredes da sala. Ele precisa refletir em nosso cotidiano. Então você explica que eles precisam de demonstrar tudo que eles aprenderam ali na sua vida diária, na escola, com os colegas, em casa com os irmãos, com a família, enfim. Leve da melhor forma possível que eles possam compreender essa lição. Agora nós vamos para a correção das nossas atividades. A primeira, leve a criança até o amor de Deus, pintando os passos com as palavras corretas. Aqui estão os passos com suas respectivas palavras. É só corrigir com eles ou então aguardar um momento que eles corrigem para depois corrigir com eles. A resposta certa para essa atividade é ajudar, ensinar e amar. A segunda atividade, encontre as palavras que completem o versículo corretamente. Aqui está o quadro com as palavras. Aguarde uns minutinhos e corrija com eles. O nosso amor não deve ser somente de palavras. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João, capítulo 3, versículo 18. A terceira atividade diz assim: escreva no espaço abaixo uma forma de colocar o amor de Deus em prática. Então essa terceira atividade ela é livre. Os alunos podem fazer ali, escrever ali aquilo que aprenderam até mesmo no decorrer da aula. E aqui eu vou deixar uma resposta que você pode estar dando como dica para ajudar. Você pode dizer a ele que eles podem ajudar o próximo, pode ajudar uma pessoa atravessando na rua, ajudar com tarefas de casa e etc. Agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Querido Deus, te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos uma bênção especial para cada um que acessar essa pré-aula, para o professor, para o aluno, para os inscritos aqui do canal. Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre cada um e que eles possam, assim como aprenderam hoje, praticar o amor do Senhor e demonstrar com as suas ações que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, é o que nós pedimos nesta pré-aula, que Deus nos encoraje de praticar esse amor, que nós venhamos de fato demonstrar que somos seguidores de Jesus. E para finalizar, para encerrar a sua aula ali, reúna os alunos para orarem juntos, agradecendo, lance um desafio à turma, onde eles deverão tentar praticar o amor de alguma forma durante a semana. Você pode dizer a eles que eles podem praticar esse amor doando um brinquedo, ou compartilhando alimentos, ou quem sabe reunindo ali com a família, ou com o pai e a mamãe, visitando um amigo, ou demonstrando carinho a alguém. Diga que na próxima aula eles contarão as suas experiências e como foi ali praticar esse amor durante a semana. E no mais, eu fico por aqui agradecendo você que ficou até o final dessa aula. Deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e te espero na próxima aula, na lição de número 6, querendo Deus.